Jovens, vamos começar o nosso conteúdo de capacitores e dielétricos. Para introduzir logo as ideias iniciais, o capacitor ele tem a função básica de armazenar energia, e o dielétrico, falando de uma linguagem mais simples, o dielétrico é um isolante que, colocado nesse capacitor, ele melhora a sua capacidade de armazenamento, mas o capacitor ele tem outras aplicações. E tem toda uma história que eu deixo para vocês pesquisarem, porque se for falar tudo aqui vai demorar muito esse vídeo e vai se alongar muito. Primeiramente vamos começar, como sempre, com as definições básicas. E a primeira é o conceito de capacidade. A capacidade, podemos dizer que de armazenamento de um condutor ou de um corpo, começou com um dispositivo chamado de garrafa de Leyden, que é o que está mostrado nessa imagem, que eu deixo para vocês pesquisarem essa parte histórica, que é menos simplesmente para ter esse lapsozinho bem rápido aqui, essa dicasinha, porque não podemos demorar muito aqui, senão fica cansativo demais o vídeo. Nos conteúdos anteriores, de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, já aprendemos vários conceitos que serão aplicados aqui. E o que a gente vai utilizar para fazer a definição de capacidade é que, quando esse corpo armazena energia, ele apresenta uma certa voltagem, já que nós estamos trabalhando com eletricidade. Então, qual é a definição de capacidade? E para definir essa capacidade, nós vamos usar como referência um condutor esférico e não o dispositivo mostrado aqui na figura, como eu falei, que é só para a lembrança histórica. O potencial de uma esfera é diretamente proporcional à carga elétrica da esfera, vocês devem lembrar dessa equação do conteúdo anterior, e, no caso, da distância até o certo ponto no qual está sendo medido. Como eu estou falando de uma esfera, no caso aqui vai ser o raio da esfera, se nós calcularmos, digamos, o potencial dessa esfera. Como que está multiplicando o segundo membro, a gente passa para o primeiro, ele vem dividindo, que é igual a constante sobre o raio. Se a gente fizer a inversão aqui, inverter os dois membros, teremos que a quantidade de carga é proporcional à voltagem, assim como o raio é proporcional à constante eletrostática. Esse segundo tem valores constantes, que é o raio da esfera, que eu estou usando como exemplo, e a constante eletrostática. Então, essa parte é uma constante. E é essa constante que vai ser a nossa definição de capacidade. Vamos usar a letra C como símbolo. Se o segundo membro é uma constante, e aqui nós temos a igualdade, o primeiro membro também é constante. Então, nós podemos calcular a capacidade elétrica, ou capacitância, dessas duas maneiras. Uma relação entre a quantidade de carga armazenada no corpo por uma certa voltagem, ou podemos calcular pelo raio, no caso da esfera, pela constante eletrostática. Como nós estamos introduzindo uma definição nova, temos também que dizer qual é a unidade de medida. Como a carga elétrica é medida em coulombs e a voltagem em volts, então a unidade de medida aqui seria coulomb por volt. Mas ela vai ser chamada de farad, símbolo F. Não estou escrevendo as palavras, como você pode notar, estou só apenas falando. Em homenagem ao Michael Faraday, nome próprio, então por isso que é o F maiúsculo. Só que o farad ele é uma unidade muito grande, então nós vamos trabalhar com submúltiplos do farad. 1 microfarad, por exemplo, 1 picofarad, 1 milifarad e assim sucessivamente. Esse parece um U, 10 a menos 6, esse P que parece de pressão, mas não é picofarad, na verdade é 10 a menos 12, e esse M de mili, como vocês já sabem, é 10 a menos 3. Por que isso? Como podemos ver pela definição, a capacidade ela pode ser calculada como raio sobre a constante eletrostática. Vou usar essa segunda relação porque é mais fácil de explicar. Note que para eu ter um farad, para eu ter um farad de capacidade de um corpo, eu teria que ter
Notem, ó, se a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9, como nós já aprendemos, esse resultado aqui ele só vai dar 1 se o numerador também for 9 vezes 10 a 9, que no caso é o raio. Ou seja, no exemplo que eu usei de uma esfera, essa esfera, para ela ter um farad de capacidade, ela teria que ter um raio de 9 vezes 10 a 9 metros, ou seja, imensa. O que a gente vê aqui, para fins práticos, não existe, é impossível. Por isso que a gente utiliza submúltiplos, que são valores mais realistas, certo? Então é só esse pequeno detalhe e nós finalizamos esse primeiro tópico. Vamos para a segunda parte. Capacidade e associação de condutores. No item anterior eu usei um exemplo de um condutor, no caso, usei como exemplo uma esfera, mas digamos que agora a gente faz uma associação, ou seja, entre condutores, então tem mais do que um. A gente vai, digamos, conectar um no outro. Então nós digamos que nós temos um condutor A e um condutor B, como está mostrado aí na figura, sendo que o potencial do primeiro, no caso A, é maior que o potencial do segundo. Isso faz com que os elétrons, como está mostrado aqui com essa bolinha, eles estão indo da direita para a esquerda, ou seja, eles estão indo do potencial menor, que é o B, para o potencial maior, que é o A. Por quê? Porque o campo elétrico, como ele está apontando do potencial maior para o menor, e os elétrons têm carga negativa, então o campo elétrico e a força elétrica vão ter sentidos contrários. A força elétrica está apontando para a direita, então a força elétrica empurra os elétrons, está apontando para a esquerda, desculpa. Então a força elétrica faz com que os elétrons se direcionem do potencial menor para o maior, no caso do condutor B para o condutor A, espontaneamente. Fazendo uma analogia, lembrem lá da termodinâmica, que quando a gente tem dois corpos A e B num recipiente fechado, tipo a caixa de isopor, sendo que um corpo está numa temperatura A e o outro na temperatura B, essas temperaturas são diferentes, esses corpos trocam calor, o calor vai do corpo mais quente para o mais frio, até que eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas fiquem iguais. Então, as temperaturas iguais é a condição de equilíbrio térmico. Aqui nós temos os potenciais diferentes, potencial maior do que o de B. Então, a condição para ter o equilíbrio elétrico, que é o caso, é que esses potenciais fiquem iguais. Do mesmo modo que lá o calor ele vai fluir até atingir o equilíbrio térmico, aqui os elétrons vão migrar de B para A até se atingir o equilíbrio elétrico. Por quê? Porque os corpos estão conectados um ao outro. Então, isso aí é enquanto está acontecendo o processo. Ó. Vai acontecer isso aqui. Ó. Os elétrons estão migrando de um para o outro. No final, nós vamos ter o A e o B, sendo que a gente vai ter um VA', um QA' e um CA. VB', QB' e CA. Ou seja, eu coloquei esse tracinho na voltagem V, na quantidade de carga, mas não coloquei na capacidade. Por quê? Porque a capacidade ela é constante. O que muda é só o potencial e a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica muda porque os elétrons estão migrando de um para outro. Então isso altera a carga elétrica de um e de outro. Os potenciais mudam por causa também dessa mudança de carga que influencia na voltagem. Já a capacidade, como eu expliquei no primeiro item, ela é constante, como eu provei, dá para provar matematicamente. Está provado. Então essa migração de cargas não altera a capacidade elétrica do corpo. Então dessa primeira situação vai chegar nessa segunda situação, que é, mesmo os corpos estando conectados, não vai ter mais cargas elétricas fluindo, porque o potencial de A e de B, como a gente está vendo aqui, ó, são iguais, mas está VA' e VB'. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, eu não vou ficar copiando o que eu estou falando, que vai demorar muito, mas vou dizer, pelo princípio da conservação das cargas elétricas, pela mesma linha de raciocínio, do princípio da conservação da energia, como a energia se conserva, a carga elétrica também se conserva. Então, a quantidade de carga elétrica que a gente tem no começo, que é QB e QA,
no final, que é QA' e QB', também se conservam. Notem que isso não é uma fórmula a ser decorada. Eu estou apenas dizendo que a quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga inicial, mas no caso é uma soma das cargas iniciais e a soma das cargas finais. Basta fazer, ou seja, proceder dessa maneira nas questões que não tem como vocês errarem. Do item anterior, nós fizemos uma definição. Qual foi a definição? Que a capacidade é a quantidade de carga sobre a voltagem. Se a gente fizer aqui o produto dos meios, fica C vezes V e Q vezes 1. O C está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, a gente remodelando a equação, a gente tem que a voltagem é a quantidade de carga sobre a capacidade, que é a mesma equação de antes, só que remodelada. Pegando essa equação e jogando aqui na equação da igualdade do equilíbrio térmico, isso implica que a gente vai ter Q sobre C no primeiro membro e Q sobre C no segundo, que é a quantidade de carga sobre a capacidade. Só que no primeiro membro é QA' sobre CA, no segundo membro é QB' sobre CB, que é outra relação que a gente obtém a partir do equilíbrio elétrico, que vai ser bastante útil na resolução dos problemas que vocês verão pela frente. E encerramos mais esse tópico. Vamos para o próximo. Agora a gente chegou na parte, digamos, que vai começar a ficar importante, que é capacitores. Que primeiro a gente trabalhou com condutor de maneira geral. Agora, chegando na parte prática, que são justamente as aplicações desses conceitos, que é o capacitor em si, que é utilizado em inúmeros aparelhos eletrônicos. O que é um capacitor? Então, antes de mostrar o capacitor propriamente dito no seu formato, vamos mostrar como se dá esse armazenamento de energia. Como mostrei na figura, a gente tem uma esfera eletrizada positivamente e alguém está tentando aproximar, uma partícula positiva. Ora, se a gente tem dois corpos positivos, ele vai ter uma certa dificuldade por causa da força de repulsão elétrica. Então, à medida que ele se aproximar, a força elétrica de repulsão vai ser cada vez maior, porque a tendência é eles se afastarem. Então, isso vai acumulando uma certa energia, que é uma energia potencial com o passar do tempo. Mas isso também tem uma limitação, porque a pessoa que faz o trabalho externo tem que fazer um maior esforço. Agora, digamos que se a gente associar a essa esfera positiva do lado esquerdo uma esfera negativa, essa mesma ação externa vai ter menos dificuldade ao aproximar essa partícula. Então, nesse caso, armazena-se mais energia, gastando uma energia menor, porque a gente fez uma associação entre dois condutores, no caso, as duas esferas. Porque, como uma é positiva e outra é negativa, não tem a força de repulsão entre elas. Notem que as linhas de força, digamos, elas estão conectadas de maneira simples. Elas saem da esfera positiva e entram e vão para a negativa. Então, o agente externo, digamos, essa mãozinha que representa o agente externo, faz menos esforço. Basicamente, essa figura ela representa o que é o capacitor, que a gente vai ver mais em frente em detalhes, que é uma associação de dois condutores para armazenar energia. Só que aqui tem uma diferença. Nós definimos anteriormente que a capacidade ela é a quantidade de carga pela voltagem. Foi isso que nós definimos. Só que nesse caso nós temos dois condutores. Eu vou ter um condutor negativo, um condutor de potencial negativo e um condutor de potencial positivo, porque um está eletrizado negativamente e o outro é eletrizado positivamente. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma remodelagem aqui. Essa equação anterior, que a gente chamou Q sobre V, agora vai ser Q sobre ΔV. Então, a capacidade agora não vai ser simplesmente a quantidade de carga por um certo potencial. É a quantidade de carga pela variação de potencial.
É essa variação de potencial, ou seja, essa diferença de potencial entre dois condutores, que melhora a capacidade de armazenamento entre os condutores. Essa é, digamos, a chave da coisa, que a gente vai evoluir isso no próximo tópico. Vamos lá. Capacitores de placas paralelas. No item anterior, a gente utilizou duas esferas para simbolizar um capacitor, né? Não na sua forma geral. Essa ideia que a gente vai ver agora é o formato que sempre é utilizado no livro ou em qualquer lugar para representar capacitores. Mas, claro que tem capacitores nesse formato, mas existem formatos bem variados. Tá aí. Temos duas placas. Essa primeira, né, de cima, essa de baixo. Uma pode ser positiva, outra negativa. E essa segunda figura abaixo é a representação dessa acima. E esse D é a distância entre as placas, que eu poderia colocar o D aqui também, entre as placas. Esse S é a área, a superfície, que eu vou chamar de A nas explicações, que eu acho mais interessante do que o S. Então, essa vai ser a nossa representação simbólica para capacitor. Claro que aqui o exemplo é para capacitor